Senhoras e senhores, boa tarde. Dou por aberta a solenidade para entrega de moções e congratulações e aplausos a diversas personalidades, todas de minha autoria. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza a mesa de honra as autoridades que irão constituí-la. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Dr. William Douglas dos Santos. Se só riscar esses dois aqui, ainda não chegaram, então você não vai chamar, tá? Ao senhor diretor de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Márcio Forte de Almeida. A senhora Carol Mendes, fundadora do Empreendedorismo RJ em Movimento. O senhor Carlos Pedro da Silva Júnior, CEO da Carteiro Amigo Express. Solicito a todos que coloquem-se de pé, pois ouviremos a execução do hino nacional brasileiro.
Obrigado, meninas. Recebemos mensagens de congratulações. Senhor vereador, cumprimentando, agradeço honrado o convite para a solenidade de entrega do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao senhor Thales Gomes, a ser realizado no dia 27 de abril de 2026, às 15 horas, no plenário Teotônio Vilhera. Aproveito a oportunidade para parabenizar o homenageado pelo justo e merecido reconhecimento, no momento em que é outorgado com a mais alta comenda desta Casa Legislativa, em razão da sua destacada trajetória como empreendedor no setor de tecnologia e escritor. Sua trajetória evidencia não apenas sucesso empresarial, mas, sobretudo, compromisso com o desenvolvimento econômico, a geração de oportunidades e a transformação social. Parabenizo, por fim, o ilustre senhor vereador Rafael Satier pela iniciativa. Atenciosamente, vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Registramos também as seguintes presenças. Excelentíssimo senhor procurador do município do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Silva Moreira Marques. Obrigado, doutor. Excelentíssimo senhor major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Eli Tuzalém, e que foi vereador também nessa Casa de Leis. Doutora Sandra Tavares Alves de Melo, diretora-geral do Hospital Municipal Salgado Filho. Doutor João Daniel Silva, presidente da Associação Brasileira de Juristas Conservadores, a Abrajuc. Senhora Mônica do Amparo, proprietária do KIP Nome Cuidadoras Domiciliares. KIK Home Cuidadoras Domiciliares. Obrigado pela presença. Senhor diretor da rede Dom Atacadista, Edmilson Rodrigues. Senhor Luiz Montavani, diretor cultural adjunto do Círculo Monárquico do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Gabriel Oliveira, representando a presidência da OAB Barra da Tijuca. Senhor Luiz Antônio de Freitas, representando o excelentíssimo deputado federal Luiz Lima. Senhora Aix Braga, representando o mandato do excelentíssimo senhor deputado estadual Márcio Gualberto dos Santos. Senhor Wilke Monteiro, representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Alan Lopes. Essa noite, tarde e noite, né, é uma tarde marcante para nós, marcante para o nosso mandato, pois a base do nosso mandato é a valorização do livre mercado, da livre iniciativa privada e do indivíduo como um todo. A gente vive um período de discursos políticos e o discurso que acaba evidenciando determinadas minorias. E é óbvio que há uma crise no contexto da nossa sociedade sobre quem é a menor minoria. E hoje nós chegamos num nível de crise profunda, onde em determinadas discussões a pessoa fala, eu sou preto. Ah, mas eu sou preto e sou mulher. Aí a outra fala, mas eu sou preto, sou mulher e sou lésbica. Ou seja, as minorias querem ser representadas de alguma forma. O nosso mandato entende
que a menor minoria não é o preto, não é o gay, não é a lésbica, não é o gordo, não é o magro, nem o pobre, muito menos o rico. A menor minoria é o próprio indivíduo, e esse indivíduo, ele é o responsável pelos seus atos, ou seja, ele é responsável pelos seus fracassos e também responsável pelos seus sucessos. E quando se trata de empreender, de trabalhar, de chão de fábrica, não existe minoria. A minoria tem que levantar todos os dias cedo, sobretudo o empreendedor que não tem carteira assinada, que não tem escala de trabalho, a escala é todo dia, a escala é 2 horas da manhã, é 3 horas da manhã, é quando tem feriado e todo mundo está na praia e vocês estão abrindo seus estabelecimentos, abrindo seus negócios, abrindo suas empresas. Essa sim é a minoria individual, ou seja, um indivíduo que precisa ser valorizado. E o nosso mandato, nesta data extremamente importante, dia 27 de abril, tem a honra de homenagear a cada um de vocês, a minoria, a menor minoria, que é o próprio indivíduo. A todos os empreendedores, empresários e presentes nessa Casa de Lei, meus parabéns. Quem faz acontecer esse país, na verdade, não são os políticos. Não é o presidente da República, não são os deputados, não são os senadores, tampouco os vereadores. Quem faz esse país acontecer é cada empresário, é cada empreendedor. Sim, nós temos diversos empreendedores, diversos segmentos industriais no Brasil, gigantesco, centenas de milhares, alguns até de milhões de funcionários. Mas o que faz o Brasil girar, o Brasil acontecer, também são os pequenos empreendedores que todos os dias acordam e todos os dias levam sustento para suas casas com dignidade. Por essa razão, eu convido a minha assessora, Sara Dias, para ocupar a tribuna de honra, a vereadora Marielle Franco, e fazer a leitura dos nomes dos homenageados com as moções de congratulações e aplausos. Boa tarde. Temos a honra de convidar, pelos relevantes serviços prestados, representando a Clínica Pensar e Agir, Amanda Guimarães Rodrigues Castro. Por favor, se dirija à frente para recebimento da honraria. Dando continuidade, representando a empresa Minimales, Ana Raquel Martins da Rosa de Albuquerque. Dando continuidade, gostaria de convidar Anderson Freire. Bruna Guimarães dos Santos Souza. Representando a empresa Carteira Amigo Express,
Tiago Monsores e Carlos Pedro da Silva Júnior. Representando a empresa John Caputo, Cleve Carvalho. Representando a empresa Academia Minueto, Cristina Quintão. Danilo Silva. Representando a empresa Grace Barra Realengo, Leonardo Quarteroli Correia, Rogério Vacário Barbosa e Bruno de Lima Mata. Representando a empresa Delta Piso, Ivan Martins Dias Júnior. Representado por Sara Ganime, o Instituto de Formação de Líderes, IFL Rio.
Gostaria de convidar, representando a Associação Brasileira de Juristas, João Daniel Silva. E, representando a Manancial Supermercado, José Renato da Costa. Representando a empresa Bistrô do Aviador, Leandro Silva Santos. Gostaria de convidar também o Leonardo Santos de Oliveira. Representando a empresa LK Soluções e Climatização, André Luiz da Silva. E Antônio Marcos Silva Ferreira. Dando continuidade, representando a empresa Trois Data, Lucas de Andrade Tibúrcio Dias. Gostaria de convidar também Luiz Gustavo Magalhães Correia de Melo e o Marcelo de Oliveira Soares.
Dando continuidade, representando a empresa Teltour, Marcelo Gomes Fernandes. Representando a empresa 21 Gol Proteção Matrimonial, Marcos Alves. Representando a empresa MVF Viagens, Marlon Tauan Silva de França. Gostaria de convidar Mônica Germano Cury de Souza. Representando a empresa Novo Clima Refrigeração, Juliano Leal, Júlio César e Giovanni Leal. Dando continuidade, Pablo Valadares Nogueira. Pedro Quintanilha.
Gostaria de convidar também a Rafaela Teixeira Freitas. Dando continuidade, gostaria de convidar o Rafael Távora. Representando a empresa Zona Sul da Zona Norte, Rodrigo da Silva Rosa. Gostaria de convidar também a Rosane Freitas. Representando a empresa RBR Consultoria, Rui Barbosa Raimundo. Gostaria de convidar também Theo Freire. Gostaria de convidar também Valéria Rosen Echer. Para finalizar, Washington Tadeu da Silva.
Nós vamos ceder a palavra a alguns oradores, aos oradores da mesa, na verdade, a começar pelo senhor Carlos Pedro da Silva Júnior, que é o CEO da Carteiro Amigo Express, que faz um trabalho absurdo, começando pelas favelas, né? Favela da Rocinha, e Vossa Excelência, posso chamar assim de Vossa Excelência? Pode me chamar de irmão. Irmão, meu irmão, você dispõe de 3 a 5 minutos para falar aqui. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, meu amigo. Boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer a Deus, porque eu acredito que todas as nossas ações, todos os momentos da nossa vida e todas as dificuldades também foram pensando num propósito maior que eu não sei, mas eu acredito que Ele saiba e que Ele venha conduzindo todos esses momentos. Gostaria de agradecer ao meu grande amigo Rafael Satia pelo convite de estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre a minha história. Como o Rafael falou, eu venho da Rocinha e a gente sabe que lugares de favela normalmente não trazem tanto incentivo para o empreendedorismo, mas a gente também sabe que a gente, com muita força de vontade e muita perseverança, resiliência, a gente pode mudar. Eu sou prova disso, o próprio Rafael Satir também é prova disso, nosso homenageado Thales aqui também é prova disso. Então a gente consegue entender que, de fato, nós somos as pessoas que somos responsáveis pelo nosso destino, claro que dentro de um plano maior de Deus. E eu queria trazer aqui uma frase que eu carrego muito comigo, né? Que é a questão de: se você, que é o único representante do seu sonho na face dessa terra, não acreditar nele, ninguém vai. E é algo que, se isso não te mover, você também não vai, você vai ficar no mesmo lugar. Então, de fato, meu amigo, hoje o que move o país são os empreendedores, são as pessoas que, quando tem um feriado, não ficam 100% felizes, porque ela vai pensar o seguinte: cara, eu acho que eu vou ter que ou pagar o dobro para o meu funcionário, ou esse cara não vai querer trabalhar. Então, quando a gente sai de uma semana com 2 feriados e já vai entrar num 3º feriado, a gente pensa: caramba, e a minha empresa? São pessoas que não têm 13º, não têm férias, podem tirar férias, óbvio, mas não tem ali os 30 dias bonitinho. Então, primeiramente também, parabenizar todos os empreendedores que estão aqui, que a gente sabe que empreender, independente do lugar, é extremamente difícil. Claro que com pouco recurso é pior ainda, mas mesmo com muito recurso também é difícil. Então, parabéns a todos nós que estamos aqui nessa caminhada. E mais uma vez, obrigado, meu amigo Rafael, pelo convite.
Carteiro Amigo com o Carlos e o Thiago, eles têm uma iniciativa extremamente importante, né, na Rocinha, mapeamento de CEP. Muitas pessoas acabam não entendendo como funcionam os negócios dentro da favela. Eu tenho um negócio na favela do Jacarezinho, sou nascido e criado também na favela do Jacarezinho, aprendi o que é empreendedorismo com a minha mãe, que foi vendedora de pão, de pizza, foi da Yakult. Minha mãe era uma daquelas senhorinhas que vendiam Yakult de porta em porta. Então, minha mãe costumava comprar as coisas à vista. Eu nunca entendi por que minha mãe demorava tanto para comprar as coisas, porque o empresário, ele muitas vezes não tem a previsibilidade de recursos. Muitas pessoas que estão no regime CLTista, eles vão lá e recebem um valor mensal, seja um salário, 2, 3, 4, 10 salários, e por essa razão, muitas vezes essa pessoa tem uma previsibilidade financeira, e é por esse motivo que ele consegue parcelar uma compra em 5, 10 vezes, é por isso que ele consegue ter uma previsão com precisão dos seus proventos. Mas o empreendedor não. O empreendedor, muitas vezes, ele tem que comprar à vista, porque ele só compra quando ele tem a certeza que pode pagar, porque um mês ele vende bem, outro mês ele não sabe se vai vender bem. O Carlos, ele disse algo muito interessante aqui. Enquanto muitas pessoas celebram os feriados, de fato, um tempo de descanso, muitos empreendedores fazem cálculos, é um mês a menos, é um dia a menos naquele mês, 2 dias a menos naquele mês, e se eu contratar o profissional, vou pagar ali o dobrado, porque é o feriado, e é justo, a gente não está questionando a justiça de pagar a mais num dia de feriado, mas muitas vezes as pessoas acabam não tendo essa noção do empreendedor, e o Carteiro Amigo, ele é um case de sucesso para mim, pois empreender na favela não é fácil, é um território muito hostil para se empreender, mesmo com todas as dificuldades, hostilidades, eles conseguiram superar todas as barreiras e todos os desafios e conseguiram um investimento de mais de R$1 milhão no Shark Tank. Então eu quero aqui mais uma vez parabenizar aos nossos amigos do Carteiro Amigo e pedir a cada um de vocês uma salva de palmas a eles. Parabéns. Bora. Com a palavra, senhora Carol Mendes, fundadora do Empreendedorismo RJ em Movimento. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui de volta a essa casa para falar sobre esse tema. Também quero iniciar agradecendo a Deus por nos permitir viver esse momento, viver esse dia e estarmos aqui diante de vocês para conversarmos, para falarmos sobre aquilo que tem, de fato, movido o Brasil. Eu quero agradecer ao vereador Rafael Sattier pelo convite. É uma honra estar aqui, ver o seu mandato realizar uma ação como essa, que celebra a vida, a luta, o trabalho e o desempenho de homens e mulheres que têm se somado a um número muito importante no Rio de Janeiro e que nos traz muitos desafios. E aí eu vou trazer alguns dados importantes para que nós possamos aqui pensar sobre o que nós estamos falando. No ano passado, nós tivemos 85 mil novas aberturas de empresas no estado do Rio de Janeiro e 42% disso foi concentrado na capital e 6 cidades da região metropolitana concentram o maior número de empresas. Nós ainda temos uma necessidade de interiorização, mas traz aqui uma percepção do quanto a cidade do Rio de Janeiro e a região metropolitana tem uma vocação para empreender. E ela é uma vocação que se dá não só pela vontade de homens e mulheres de tocar negócios, mas também pela necessidade de ter esses espaços. E eu digo isso porque a pós-pandemia nos trouxe uma nova percepção sobre o empreendedorismo. Nós começamos a olhar os empreendedores não só sob a perspectiva do grande empresário, mas sobre a perspectiva daquele empreendedor local que, assim como o Carteiro Amigo, traz desenvolvimento para o bairro, para a cidade e para as famílias. A pandemia nos trouxe uma percepção de que o empreendedorismo, ele muda o jogo, principalmente porque dá oportunidade para pessoas que não foram realocadas no mercado de trabalho formal naquele momento, de se estabelecer. E aí aqui eu preciso trazer um dado importante para nós mulheres.
Nós, mulheres, no estado do Rio de Janeiro, hoje, somos 1 milhão de mulheres empreendedoras formalizadas. Isso sem falarmos das mulheres que não estão formalizadas e que hoje estão aí, vendendo doce, revendendo um produto de beleza, vendendo um serviço e que não é formalizada. Isso traz uma perspectiva para nós mulheres, o que significa que nós somos, e tem um extrato dessas mulheres, são mulheres 40+, muitas com formação do ensino superior, cujo mercado de trabalho não mais assimilou, e ela pega o seu conhecimento, seja ela da sua profissão ou de um saber da sua casa, de quem lá atrás tinha uma experiência de fazer bolo, uma costura, um artesanato, e vem para esse ambiente da geração de renda. Então, nós temos aqui algumas categorias empreendedoras para a gente olhar no Rio de Janeiro e ter uma percepção clara de que nós temos o micro, aquele pequeno empreendedor, aquele individual, aquele que sozinho está sendo o gerador e, muitas vezes, o mantenedor da sua casa. Nós temos empreendedores e empresários, assim como a maior parte de vocês que aqui eu assisti, que já são empregadores. No caso das mulheres, só 9% são empregadoras. Esse é o maior desafio desse número bonito de 1 milhão. É um número bonito, mas desses, só 9% conseguem empregar. O que traz para nós uma perspectiva de que é necessário fortalecer negócios femininos para que elas tenham acesso a crédito e oportunidades, para que a gente tenha maior geração de empregos e oportunidades. Aqui, em março de 2026, nós tivemos 10 mil novos MEIs abertos. A capital concentra 42% dessa abertura de novos MEIs, o que traz para a gente também novos desafios. Olhar para esses números grandiosos e perceber que é necessário que tenhamos cada vez mais, vereador Satier, leis que tragam a desburocratização, que é um tema fundamental para o empreendedor, mas que também traga a oportunidade de acessar recursos públicos, como, por exemplo, os editais. E aí preciso fazer aqui uma consideração, porque o Carteiro Amigo, por exemplo, começa e tem uma virada de chave com o edital da FAPERJ. Então, o investimento público municipal nos pequenos empreendimentos vai fazer a diferença para que a gente tenha médios e médios tornando-se grandes e cada vez mais a gente consiga desenvolver a cidade numa perspectiva em que os empreendedores e empresários tenham no poder público o suporte necessário, seja do acesso ao crédito, seja acesso a partir do fomento de editais municipais. E aí aqui, para encerrar a minha fala e dizer a todos que aqui estão que empreender, e eu ouvi isso na minha trajetória nos últimos anos, que empreender é solitário. Eu quero dizer para vocês que eu discordo. Empreender não é solitário. Solitário é toda decisão que nós tomamos sobre os nossos negócios. Isso é solitário. Se vamos abrir no final de semana, se vamos pegar um crédito, se vamos expandir, isso é solitário. Mas empreender pode e deve ser coletivo, principalmente quando nós reunimos empreendedores e empreendedoras, empresários e empresárias como vocês, nesta casa hoje, que se reconhecem como pessoas que estão transformando a sua cidade, a sua casa, o seu bairro. Então, parabéns a todos vocês, não se sintam sozinhos e que possam contar com o Empreendedorismo RJ em Movimento para fortalecer, atuar no campo da capacitação e, junto com vocês, expandir o empreendedorismo na capital. Muito obrigada. Muito obrigado, Carol. Uma honra ter a sua fala e a sua presença aqui conosco nessa tarde tão importante. Também queremos ouvir o ex-ministro, senhor diretor de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, senhor Márcio Forte de Almeida. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, querido vereador amigo, pelo convite à federação para estar aqui presente. Estou representando o presidente Caetano, que não pôde estar aqui hoje, mas nós vimos aqui a presença de muitos empresários,
muitas pessoas com iniciativa que estão sendo homenageadas. A Firjan é uma federação de indústrias, tem 102 sindicatos patronais. Mas qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo não é só lidar com os que já teve êxito. O nosso objetivo também é formar. Para os que sabem, conhecem a Firjan, nós temos o SESI, de formação na parte de educação elementar, mas temos o SENAI, que é de aperfeiçoamento para trabalho na indústria. E dentro da atividade do SENAI nós temos quase 3 dezenas de institutos de inovação. Quando eu vi o convite para estar aqui, eu vi que as palavras-chave eram inovação, desenvolvimento e pesquisa. Então, nós temos uma atuação muito forte através dos ISE, são os Institutos Senai de Inovação, para levar adiante pesquisas que os senhores nem poderiam imaginar que pudessem imaginar que estivessem sendo feitas, mas nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos também com parcerias com a FINEP, com a NBPAR. Nós temos um programa Procel 1 e 2, que é um programa de eficiência energética, ou seja, nós começamos com 15 milhões, estamos com 33 milhões de reais de apoio para pesquisa nessa área, e os resultados são espantosos. Os projetos são apresentados, na primeira rodada, 14 projetos apresentados, 9 foram para o mercado imediatamente. Ou seja, com a nossa orientação, com a qualidade do que já veio pronto, nós conseguimos levar adiante, na área de inovação, muita coisa que nem se pensava pudesse ser feita. Nós temos também, nesse nosso trabalho, um ponto mais elevado de formação, que é pegar o empresário já feito, para que ele possa trabalhar melhor. Nós temos na Federação das Indústrias um sem número de pequenos e médios empresários. Nós queremos que ele se torne progressiva, de pequeno para médio e de médio para grande. Então, nós temos o Instituto Evaldo Lodge, que é o IEL, que certamente trabalha na área de ensino, às vezes ensino entre aspas, que já sabem muita coisa, as pessoas que são objeto do programa, ensino para se tornarem efetivos empreendedores, efetivos donos de empresa, com conhecimento muito forte de como trabalhar, como lidar também com problemas seríssimos que são os tributos, como fazer declarações, que às vezes não é só empreender, fazer o produto. Depois tem que lidar com a Receita Federal, Estadual, Municipal, que às vezes é até mais complicado do que de chegar à produção em si. Então, nesse caminho, nós temos que não só ensinar, mas também lidar com o apoio de outras entidades na área financeira, por exemplo, a GRIO, a FINEP, porque lidamos também numa conversa específica, a seguinte: garantias. Se você vai inovar, você não pode exigir garantia de 100% para tudo. Alguns órgãos ainda não entenderam bem como é que funciona isso, mas nós trabalhamos certamente para que as garantias exigidas sejam adequadas, porque senão o investidor desiste. Dentro das empresas, há vários caminhos para fazer inovação, seja através de separação de grupos de funcionários que a gente identifica que tem capacidade inventiva, seja como um todo na empresa, deixando livre para que todo mundo invente. Você tem que lidar com a parte de orçamento, no caso de orçamento você tem que verificar se esse grupo que é selecionado vai trazer resultado, porque aí é um problema mais de resultado de empresa. Quando se deixa para a empresa inteira, eu acho melhor que é uma atividade que cada um vai desenvolver e vai trazer vantagem certamente para a empresa como um todo. O risco é da própria empresa, no grupo o risco é do grupo, mas nós queremos resultado. Quando a gente lida com empreendedorismo, com pesquisa e desenvolvimento, a gente não pode querer resultado no dia seguinte. Tem que ter uma tranquilidade de investir, aperfeiçoar e chegar a algo. Em qualquer área, seja na agricultura, na indústria ou no serviço, você tem que encontrar modelos que tragam resultado e que seja inovação. Nós temos o homenageado Thales, que não está ainda aqui, que é o Thales Gomes. Ele é uma pessoa simples, hoje é um milionário. Começou até através de um livro, Nada Easy, mas ele começou lidando com capacidade inventiva de lidar com plataformas específicas, por exemplo, o EasyTax, que é o EasyTax, perdão, se usar o sentido português, o EasyTax,
uma espécie de Uber, na relação do passageiro diretamente com o motorista. Atua também na parte do Singu, que é uma plataforma interessante, plataforma na área de beleza. As mulheres se interessam muito por isso, como colocar os profissionais que podem desenvolver atividades de apoio à beleza com o cliente propriamente. Então, é outra área. E na área de educação também, formação de soluções corporativas, a semelhança mais ou menos do que o IEL faz, que o Instituto Evaldo Lodge, nessa parte de apoiar o pequeno e médio empresário. Ou seja, nós estamos aqui hoje para comentar e celebrar. Comentar os êxitos de cada um e celebrar as iniciativas de cada um. É isso que nós queremos valorizar, porque senão o mundo não vai para frente. Ficar no rame, não. Cada um tem que trabalhar para criar um sistema diferente, um caminho diferente, um produto diferente, uma relação diferente. Isso você vai pelo apoio que recebe ou pela iniciativa de cada um, porque às vezes isso é inato, às vezes a pessoa tem capacidade sozinha de fazer tudo, mas no conjunto eu acho que é sempre a necessidade de apoiar com apoio tecnológico, ensino específico e também levar adiante o problema todo de relação com os problemas, como disse, tributários, etc. Nós, da Firjan, nos vangloriamos de ter relações com um grande número de empresas para ensinar, para ter resultados. Isso que é importante e temos sido muito bem-sucedidos pela atividade desse ISES, que são institutos de inovação do Senai. Estamos multiplicando projetos, multiplicando resultados, multiplicando a existência de empreendedores que trabalham conosco e que merecem o apoio para seguir na vida profissional. Vereador, meu caro amigo, muito agradecido pelo convite. Essa é a mensagem que eu queria dar aqui. A Firjan apoia. Ela não é só o que existe como indústria. Nós apoiamos para que haja novos empreendedores, novas indústrias, novos produtos, novas tecnologias. Muito obrigado. Convido para ocupar a tribuna de honra a vereadora Marielle Franco, a prestar a sua homenagem, e eu convido para fazer uso da palavra também a Sara Ganimi, que é presidente do IFL Rio de Janeiro. Senhora Sara dispõe de 3 minutos. Obrigado. Que honra e que responsabilidade, né? Muito obrigada, Satier, nosso vereador aqui, pelo reconhecimento e principalmente por valorizar a liberdade, porque no fim é isso que nos conecta aqui. Estar hoje na presidência do IFL Rio é dar continuidade a um trabalho que vem sendo construído há anos, e eu faço questão de reconhecer quem veio antes. Salim Matar, que criou um Instituto de Formação de Líderes no Brasil com um objetivo muito claro: formar pessoas comprometidas com a liberdade. Marina Rezende, que hoje lidera esse movimento nacionalmente com muita dedicação e propósito. Yara Hakim, que ajudou a fundar o IFL aqui no Rio e teve a visão de começar esse projeto. E o Lucas Carrarini, que me antecedeu na presidência e ajudou a fortalecer o IFL Rio, para que a gente pudesse chegar até aqui. Eu aproveito também para agradecer aos meus companheiros, meus diretores, Camila Rabelo, Wesley Reis, Bruno Pena e Jean Reich, por ombrearem comigo esse projeto, e aos nossos associados que fazem parte ativamente do Instituto e que estão aqui com a gente hoje também. O IFL ele tem um papel muito importante no Brasil. A gente fala muito de política, de economia, de problemas, mas no fim tudo passa por pessoas, e o IFL é sobre isso. Formar líderes que entendam a importância da liberdade econômica, da liberdade individual e da liberdade de expressão. Aqui no Rio, a gente está construindo uma comunidade séria, com gente que quer se desenvolver, que quer debater ideias e que quer fazer diferença de forma concreta. Por esse motivo, a gente também recebeu o nosso vereador, Rafael Satier, para compartilhar uma história repleta de desafios e também de muitas conquistas.
E essa moção, ela mostra que o trabalho está sendo visto. Mas mais do que isso, reforça também que a gente precisa continuar defendendo a liberdade econômica, porque sem ela não existe prosperidade, continuar defendendo a liberdade individual, porque cada pessoa deve ter o direito de fazer suas escolhas, e continuar defendendo a liberdade de expressão, porque sem ela nenhuma outra liberdade se sustenta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sara Ghanimi, presidente do Instituto de Formação de Líderes, o IFL. Também eu convido para ocupar a tribuna de honra e para fazer uso da palavra, ele que é empreendedor nas praias do Rio de Janeiro, um cara que tem uma comunicação incrível, que faz um trabalho fundamental de vendas nas praias do Rio de Janeiro e que alcançou todo o Brasil por intermédio da sua comunicação. Por favor, Pedro Quintanilha, o senhor se dispõe de 3 minutos na tribuna Marielle Franco. O senhor dispõe de 3 minutos, Pedro. Quero primeiramente dar honra e glória toda para Deus, até porque sem Ele nós não somos nada. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, empreendedores, empresários que fazem a diferença nesse país, que fazem ele evoluir de verdade. Se não fosse cada um de vocês, esse país não ia estar do jeito que está, ia estar muito pior. Quero agradecer também a homenagem ao Rafael Setier, toda a equipe dele, que faz a diferença incentivando os jovens, incentivando quem merece esse incentivo de verdade. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês. Meu intuito nas redes sociais, eu vou falar um pouquinho de mim, me chamo Pedro Quintanilha, é incentivar os jovens a mostrar um caminho certo, um caminho que dá para fazer o bem, dá para evoluir sem precisar tirar nada de ninguém. Eu faço conteúdo nas redes sociais, mostrando o meu dia a dia vendendo, ensinando outros jovens a venderem, conteúdo sobre empreendedorismo e valores, porque eu acredito que se a gente mostrar para os jovens que tem um bom caminho, as coisas começam a andar. E na maioria das vezes, os jovens acabam não tendo tanta responsabilidade de se autorresponsabilizar dos seus resultados. Ah, é porque o governo está ruim? É porque eu não tive apoio suficiente? Eu sei que muitas vezes a gente não tem tanto apoio, mas se você focar no seu desenvolvimento pessoal e começar a estudar, a se dedicar, as coisas mudam. Porque se você mudar, tudo muda. Decisão muda destino. Então, se você tomar a tomada de decisão na sua vida e falar assim, poxa, eu vou fazer diferente, eu não vou esperar com que as condições sejam melhores, eu vou ir nessas condições. Claro que quando a gente tem um apoio de uma pessoa que quer o nosso bem, a gente começa a evoluir muito mais do que se a gente estivesse sozinho. Mas acredito muito no poder da autorresponsabilidade e falar assim, poxa, eu posso mais, eu posso muito mais, acreditar que você é capaz, porque realmente vocês são capazes. Muito obrigado a todos vocês, eu me sinto realmente honrado. Muito obrigado, Pedro Quintanilha. Também para fazer uso da palavra, eu convido à tribuna, vereadora Marielle Franco, o senhor Marcos Alves. Bom, tem torcida organizada, rapaz. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Eu não vou nem questionar se passar, porque a galera aí pode até, né? Mas Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Obrigado pela presença, tá bom? Muito agradecido de estar aqui. E eu digo que isso aqui não é meu, isso aqui é do meu time e de todo mundo que está conosco, porque nada disso aconteceria sem eles. Tá? Isso aqui é deles, é de vocês. E o Projeto 21 Gol é mais do que uma empresa, tá, gente? Eu não estou nem preocupado quando você vai ganhar, não estou preocupado com o que vai acontecer com a tua vida. O Projeto 21 Gol é um projeto de famílias.
É dizer que quem entra lá tem que respeitar a casa, respeitar a mulher, respeitar o pai, tem que respeitar a sua esposa, o seu marido, não importa o que você vai fazer para isso. Quando você entra lá, eu começo a dizer para você, mulher, você é casada? Não quero você de assunto num corredor com nenhum homem. E elas começam a ficar assustadas com isso. Mas por que você está perguntando isso? Fala, não tem como você ganhar dinheiro e a sua casa está destruída. Não tem como você avançar e sua casa está destruída. Quantos de vocês aí não abdicaram da família de vocês para ganhar dinheiro e não estão com a sua esposa do lado? Quantos de vocês não abdicaram da sua família para ganhar dinheiro e perderam pai e mãe? Quantos de vocês foram no cemitério dizer para o pai de vocês, estou com saudade? Não que amava, porque depois que morre não é amor, é saudade. Então, se você ama, ame agora. Se você cuida, cuide agora. Se você é um filho aí, respeite seu pai hoje, ame ele hoje, porque depois que ele foi embora não é amor, é saudade. E eu quero dizer para cada você que tem sua esposa, você como homem, respeite a sua casa. Você é o homem da casa e o homem não é aquele que manda, não é aquele que bate, não é aquele que destrói, é aquele que constrói. Você constrói através de honra, você constrói através de ser o cabeça da casa. Quem é o cabeça da casa? O cabeça da casa é aquele que cuida, o cabeça da casa é aquele que acolhe, o cabeça da casa é aquele que sustenta, o cabeça da casa que senta para ouvir. Quantos de vocês, homens aí, estão com as suas esposas em casa e não tem tempo de mesa com ela? Não, a tua mulher não conhece você como marido. Você tem tempo para todo mundo, tempo para todo mundo, tempo para todo mundo, tempo para a política, não tem tempo para a mulher de vocês. Se perguntar para a mulher de vocês quem é vocês, ela vai dizer, eu não conheço o meu marido. Quantos homens aqui não tem tempo de mesa com a mulher de vocês? E quantas mulheres estão aqui se dedicando a tudo e a todos? E se perguntar para o marido quem é você, ele vai falar, eu não conheço a minha mulher. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua casa. Não adianta você viver e perder a sua casa. Eu quero te convidar a honrar a tua esposa, homem. Quero te convidar, homem, a entender quem é a tua mulher. Tempo de mesa com ela, um tempo para ouvir ela. Tu ouve alguém num bar, mas não ouve ela. Tu ouve um amigo, mas não ouve ela. E você que é filho, você tem tempo de mesa com teus pais? Você pergunta o que ele quer de um filho, o que ele quer de você e o que você pode estar fazendo por ele. Mas a reunião é sobre empreendedorismo, Tem muito empresário aí, meu filho, que perdeu a sua família, está milionário, mas daria tudo para ter a sua casa de volta, está milionário, mas daria tudo para ser a tua família de volta. E o que eu faço lá na 21 Gol? Eu educo eles da entrada, desde o primeiro dia. Honre a sua casa, honre a sua família, filho, honre seus pais, porque não adianta você ter sucesso aqui dentro, ganhar dinheiro aqui dentro, vender dinheiro aqui dentro, fazer tudo aqui dentro e perder a sua casa lá fora e perder a sua família lá fora. Eu ensino a eles o respeito com a sua casa, o respeito com a sua família. E depois disso, eu ensino eles a aprender. Rodrigo, fica de pé. Pitbull. Esse rapaz ganha comigo 40 mil por mês. Mas você não está falando de dinheiro. Não. Antes dele ganhar 40 mil por mês, eu ensinei ele como gastar. Ensinei para ele que o dinheiro tem que ter destino certo, que a família dele tem que ser honrada com esse dinheiro, para não ser maldição para ele, para ser bênção. Ele tem que entender. O princípio começa com os filhos, com a sua esposa e com a sua família. Quantos de vocês já ganharam muito dinheiro? O que vocês fizeram com o dinheiro que vocês ganharam? Cadê a família de vocês no dinheiro que vocês ganharam? Vocês ganharam dinheiro e perderam a família de vocês. Vamos tirar pelos jogadores de futebol. Tem uma mulher lá guerreira com ele, mas quando ele vence de vida, aparece alguém novo. Por quê? Porque eles querem pessoas com interesse. Eles não querem a mulher que o ama de verdade, aquela que andou com ele, caminhou com ele, aquela que fazia as coisas para ele, aquela que lavava a roupa dele, fazia tudo para ele. Não, mas agora ele mudou de vida, ele precisa de alguém melhor. Porque ele não entendeu o que é uma família, ele não entendeu o que é valor, ele não entendeu o que é ter juízo, caráter. Fica de pé, Wesley. Esse menino tem 29 anos. Wesley! Esse menino ganha comigo 25 mil por mês. Você está falando de dinheiro? Não. Eu sei cada centavo onde bota. Eu sei para onde ele leva o dinheiro dele. Ele honra a casa, honra a família. O avô dele está lá internado. Ele pagou tudo do bolso dele. Ele sabe para onde vai o dinheiro. Não tem um centavo desse menino gasto em farra. Mas vamos se preocupar com o dinheiro. Vamos se preocupar com o dinheiro. Porque tem muita gente levando o seu dinheiro para as drogas, porque não está sendo instruído por mim e você que é empresário. Nós deixamos acontecer prostituição dentro das nossas empresas. Nós deixamos drogas entrar dentro da nossa empresa, porque você está preocupado quanto você vai botar no bolso. Ei, para de montar um time frouxo, rapaz. Monte um time que honra a casa. Na tua empresa, as tuas regras, os valores são seus. Se quiser trabalhar, tem que honrar a casa. Mas está tudo bem, é problema dele, é a vida dele. É problema dele o que ele faz com o dinheiro dele.
É porque não é a sua esposa que ele está cantando. É problema dele para onde ele está levando. Ah, quando acaba o trabalho lá na minha empresa é proibido o barzinho, se você é casado. Ah, mas na minha está tudo bem. É porque não está saindo com a tua esposa. É porque não está saindo com a tua mulher. Mas vamos falar de empreendedorismo? Vamos. O que adianta dinheiro sem saber onde vai gastar? O que adianta ser rico sem saber onde vai botar eles? Pode ser que esteja doendo em alguém aqui dentro. Talvez você como empresário já pegou a tua secretária. Talvez você como empresário deixou de honrar a tua mulher para pegar alguém que está dentro da tua empresa. Não tenha medo de falar porque não tem um rabo preso com ninguém. Você tem que entender que você tem que honrar a tua casa e a tua família antes de qualquer coisa. Lá você entra comigo adulterando, tá? Mas não permanece porque eu vou te ensinar valores. Lá você entra para trabalhar comigo, com desvio de conduta, mas eu te ensino o que é o caráter e uma honra de uma família. E aí sim, por mais que você ganhe pouco, esse dinheiro vai ser valorizado, porque ele tem para onde ir. Deus abençoe a todos. Bom, para fazer uso da palavra também na tribuna, Marielle Franco, quero convidar o Júlio César Leal, da Novo Clima. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Quero louvar e agradecer a Deus por esse momento aqui. Nós somos do Sul Fluminense, né? Temos lojas ali em Barra Mansa, que é a nossa casa, Volta Redonda, Resende, e agora recentemente estamos em Angra dos Reis. Quero louvar a Deus, toda a honra, toda a glória a Ele, e a Bíblia fala para a gente honrar. Então a gente quer honrar aqui, né, José Renato Júnior, que é uma liderança ali no Sul Fluminense, em breve nosso vereador ali da nossa cidade, né, e honrar também ao vereador dessa casa, pela essa iniciativa de estar honrando. Geralmente, né, ninguém nos reconhece, né, estamos ali trabalhando, jamais nós que somos do comércio varejista, lutando, né, não é matando um leão por mês não, matando um leão a cada dia. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua vida. Muito obrigado e a todos aqui, parabéns. Que Deus continue honrando cada CNPJ aqui, e atrás de cada CNPJ, igual nosso irmão falou, tem um CPF, e atrás de um homem de sucesso tem uma mulher de sucesso. Boa noite a todos. Essa próxima pessoa, esse próximo empresário que eu vou chamar para fazer uso da palavra na tribuna, ele é uma pessoa muito importante. Me lembro que eu sempre tive um sonho de conhecer Israel. Sempre tive um sonho de conhecer o Oriente Médio. E por diversos motivos e por diversas situações, a gente nunca conseguiu realizar esse sonho. Até porque quem promovia esse tipo de ações, inclusive dentro de espaços religiosos, porque você tem um turismo muito grande religioso para Israel, acaba sendo a capital das 3 religiões monoteístas, né? O cristianismo, o protestantismo, o catolicismo e também o islamismo. E, bom, sempre era muito caro, sempre estava acima da realidade de cada pessoa, e eu conheci diversas outras pessoas que também tinham o sonho de conhecer Israel. Até que eu conheci um projeto, o projeto da Tel Tour, que era um projeto que não visava somente aqueles que tinham condições, mas que visavam os obreiros da igreja, os porteiros, zeladores, os faxineiros. Eu falei, cara, é impossível, como é que essa pessoa vai conseguir ir por Oriente Médio, fazendo uma escala até em Roma, né, um stopover em Roma ou na Grécia? Cara, isso é louco. E ele disse, Sati, nós como empreendedores precisamos enxergar também aqueles que querem e não têm a condição com tanta velocidade que os demais têm. E ele criou uma metodologia de trabalho onde ele consegue, a longo prazo, fazer com que essas pessoas, isso com toda a dificuldade do câmbio, que quem vende
passagem, quem trabalha com monetização internacional sabe que o câmbio ele influencia muito, muitas vezes algumas empresas até quebram porque vendem muito antecipado e você tem um aumento do dólar de maneira drástica e aí faz com que aquele pacote ou aquele produto perca o valor em razão do crescimento monetário daquela determinada moeda. Mesmo assim, com todas essas dificuldades e cálculos incansáveis, ele consegue levar para Israel, consegue levar para a Europa diversas pessoas que, por condições normais, não conseguiria. Então, por essa razão, eu quero que você faça uso da palavra na tribuna Marielle Franco por 3 minutos, Marcelo da Teltour. Boa noite a todos, bendito seja o nome do Senhor. Isso aqui é um sonho, né? Acredito que para muitos aqui, receber uma honra dessa, uma homenagem, muito além do que a gente imagina. Como eu vi aqui, como vocês ouviram, grandes empreendedores, homens e mulheres que têm encarado o desafio de empreender no nosso país, mais especificamente dentro do Rio de Janeiro. Agradecer ao nosso querido e amigo Rafael Satier. Como ele falou, eu trabalho na área do turismo. Nós somos uma operadora no Rio de Janeiro, que tem como foco não só a parte do lazer, mas também o corporativo. Eu tive a honra e o prazer de poder levar Rafael a conhecer a cidade santa, a Terra Santa. Como ele falou, nós temos um projeto voltado para as igrejas, para as empresas, para proporcionar para todo aquele que tem um desejo de Israel. Nós temos o caminho para fazer isso. Hoje nós representamos a maior operadora de Israel e com isso nos facilita a criar planos para que todos possam ir. E o lema da nossa empresa é do porteiro ao pastor. Então, independente da sua renda, independente da sua condição, você pode conhecer esse destino que é maravilhoso, principalmente para todos nós que somos cristãos. É um lugar que certamente vai mudar a sua perspectiva, a sua visão, e a Bíblia ela se torna não só a fé, mas é fato. Então agradeço ao Satier, em nome também da Teltour Viagem. A minha esposa não está presente, ela fez uma cirurgia quinta-feira, teve alta no domingo, está de repouso, é uma cirurgia bem complicada, mas como o nosso irmão falou, honrar a casa. Homens e mulheres que empreendem nesse país, nós precisamos trazer essa cultura para dentro da nossa empresa, que a nossa família é o porto seguro para que tudo possa prosseguir. Agradeço mais uma vez o meu amigo, possamos estar juntos aí e conhecendo outros destinos aí junto com a Teltour. Obrigado. Excelente, senhores. Bom, só para avisar vocês, a gente teve um imprevisto com o Thales, mas ele, de fato, na verdade, antes de abrir a sessão, eu tive uma informação equivocada de que ele já estava aqui, mas é evidente que ele não estava. O Thales não veio num voo comercial comum, ele acabou vindo no seu próprio jato particular, é evidente. Já está e está a caminho daqui, sendo que a gente precisa entregar o plenário, porque tem uma nova sessão agora, tem uma próxima sessão, e a gente vai dar continuidade a esse trabalho num outro espaço aqui mesmo, dentro da Câmara, no Salão Nobre, tá bom? Então, nós encerraremos essa sessão aqui e daremos continuidade a essa mesma sessão em outro espaço, no Salão Nobre, para que a gente possa honrar o homenageado, que é o Thales Gomes. Beleza, pessoal? Vamos lá? Antes da gente finalizar por completo a sessão, eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero também agradecer aos assessores, à equipe técnica da Câmara Municipal Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês que se colocaram à disposição para nos servir. E convido a cada um de vocês para estar com a gente lá no Salão Nobre, tá? Junto comigo, para que a gente possa dar continuidade a essa sessão. No Salão Nobre, vereador Antônio Carlos Carvalho, onde será oferecido, inclusive, um coquetel de confraternização
e logo após ouviremos também o hino da cidade do Rio de Janeiro. Está encerrada a sessão.